Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, e a leitura será feita do verso 11 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aí, meus amados irmãos, a leitura da palavra de Deus. Meus amados irmãos, para quem vem acompanhando a exposição da carta de Paulo aos Efésios desde o início, que a exposição foi então feita, nós fizemos uma pequena introdução para que os irmãos pudessem ficar aí então familiarizado com a carta. A carta de Paulo aos Efésios é uma da carta das prisões que o apóstolo Paulo escreveu, e nós falamos para os amados irmãos que quando o apóstolo Paulo escreveu estas cartas da prisão, ele estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, e durante 2 anos o apóstolo Paulo ele escreveu 4 cartas que nós chamamos cartas da prisão. A primeira dela foi esta carta que nós estamos estudando, a carta aos Efésios. Também a segunda carta que Paulo escreveu foi justamente Colossenses e Filipenses e Filemon. Essas foram as 4 cartas que nós chamamos cartas da prisão. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo ensina teologia, doutrina para esses irmãos. E a partir do capítulo 4, ele vai agora aplicar como que esses irmãos devem viver a palavra de Deus, de tudo aquilo que eles aprenderam do capítulo 1 até o final do capítulo 3, como a igreja agora ela deve caminhar. E nós, nessa transição do capítulo 3 para o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo sai da teoria para a vida prática da igreja, nós tiramos uma lição principal, que foi justamente que a igreja ela precisa aprender, primeiramente, para depois, então, colocar em prática a sua vida cristã. A nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela não pode ser levada como eu penso, ou como a igreja pensa, mas sim como a Bíblia manda. Então, a nossa conduta moral e espiritual, ela é conduzida pelas Sagradas Escrituras. Por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai falar que Deus concedeu os dons à igreja para que pudéssemos, então, colocar em prática aquilo que ele havia ensinado. E nós abordamos aí com os amados irmãos, logo aí no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo ele está ensinando a igreja acerca dos propósitos dos dons. E dentro desses propósitos, dons, irmãos, devemos sempre fazer aquela pergunta: por que Deus concedeu estes homens à sua igreja? E nós mencionamos então a ideia e a lição principal, justamente desse tema, o propósito dos dons na igreja de Cristo, é que a igreja ela deve atentar para os dons e os seus propósitos. Por exemplo, o dom
que está em evidência aqui é justamente o dom do ensino, irmãos. E esses dons aqui do ensino, ele é essencial para o funcionamento da igreja. A igreja não conseguirá funcionar sem esses dons, sem esses 5 ofícios que Deus concedeu à igreja. A igreja ela pode funcionar sem um músico, ela pode cantar os seus louvores na capela. A igreja ela pode funcionar perfeitamente sem os outros departamentos. No entanto, a igreja ela não consegue funcionar sem esses 5 ofícios que Deus concedeu para a igreja. Por quê? Porque esses oficiais, que são os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, é por intermédio deles que a igreja aprende a como deve caminhar caminhar aí a sua vida cristã. Por isso nós, dentro dessa ideia que a igreja ela deve atentar para os dons e os seus propósitos, nós pensamos aí, eu acrescentei mais um ponto aí que nós iremos pensar, a irmã pode passar aí, justamente nós iremos considerar 5 propósitos de Deus em conceder esses dons aos líderes da igreja. E aí nós consideramos com os amados irmãos, nós vamos passar só de relance aí, na quarta-feira passada, vimos aí o primeiro propósito, e aí dentro desse primeiro propósito, nós vimos aí, pegamos essa proposição aí, que está aí para vocês, que através do ensino da palavra de Deus, os líderes foram designados para, então, capacitar a igreja para o seu serviço. Dê uma olhada aí no versículo 11, e ele mesmo, se referindo a Cristo, que concedeu à igreja, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E qual foi o propósito de Deus usar esses homens e o ensino desses homens para a igreja? E aí Paulo vai dizer no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, através do ensino que os apóstolos, os pastores, os evangelistas e os mestres passarão para a igreja, o que vai acontecer com a igreja? Através do ensino da palavra de Deus, os líderes foram designados para capacitar a igreja para o seu serviço. E aí nós explicamos, aí no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, nós explicamos bem essa palavra para os amados irmãos. Por quê? Porque quando uma pessoa é convertida, irmãos, quando Deus converte uma pessoa, essa pessoa ela vem cheia de vícios lá do mundo. Então, para que essa pessoa possa desempenhar o papel de Deus, ou cooperar na obra de Deus, é necessário que essa pessoa seja aperfeiçoada. Principalmente assim, na igreja batista, não é comum, por exemplo, da igreja batista, uma pessoa se converte e rapidamente ela já assume o púlpito. Não é comum da igreja batista fazer isso, né? Às vezes a pessoa até se converte, pastor, eu já estou empolgado, eu quero evangelizar, e eu acho que Deus me chamou para ser pastor, e eu já quero pregar. Então, geralmente, não é que a gente dá um banho de água gelada na pessoa, mas é que a gente segura aquela pessoa ali e vai dar justamente um treinamento, aperfeiçoar aquela pessoa, para que então, de uma vez aperfeiçoada, então ela possa desenvolver, como diz o versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quem que vai aperfeiçoar, irmãos? É justamente os oficiais aqui. Ele vos deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, eu vou pegar outro exemplo aqui, outra ilustração. Por exemplo, eu antes de ser pastor, Deus um dia me chamou, me concedeu esse dom, só que este dom não isenta a capacitação do obreiro. Então, o que eu tive que fazer? Deus colocou no meu coração para eu ir então para o seminário. E lá no seminário, quem foram os meus professores? Eram pastores que trabalhavam nas igrejas locais,
eram pessoas que eram mestres na área da teologia, como o filho do Frederico O, o Fredinho era mestre na área de teologia. Só não tinham os apóstolos, mas recebeu os ensinamentos dele. Hoje nós não temos mais apóstolos e nem profetas. No entanto, como que eu sou aperfeiçoado? Por intermédio do ensinamento deles, dos apóstolos, aquilo que eles escreveram, as cartas da prisão, pelos profetas, né? Jeremias, Isaías, Jonas. Então, todos esses aí são os profetas que deixaram o seu ensino para nos aperfeiçoar também. Então, de uma vez que você é aperfeiçoado por intermédio do ensino que Deus concedeu, por intermédio desses líderes, aí sim você está aperfeiçoado, como diz o versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do que, irmãos? O desempenho do seu serviço. Tanto é que, principalmente na área aqui pastoral, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, olha, não ordena nenhum neófito na fé, não impõe aí as mãos de forma precipitada na cabeça do neófito. O neófito significa um novo convertido. Então, Paulo está recomendando a Timóteo, olha, aqueles que se converterem, primeiramente vocês precisam treinar, ele precisa realmente saber, ser treinado, e se realmente a fé daquele novo convertido é genuína, porque muitas das vezes a pessoa se converte ao Evangelho, mas é aquela conversão só de emoção. Quando bate então as dificuldades, o que a pessoa acontece? A pessoa vai embora. Então imagina se de repente você já pega uma pessoa que se converteu, está empolgada e vem aqui na frente contar o testemunho, que Jesus Cristo me salvou, que Ele é maravilhoso e que vocês devem caminhar, irmãos, juntos na mesma fé e tudo. Quando pensa que não, esse irmão já está lá na beira de um bar, já bebendo, né? Já. Aí o que foi que aconteceu? Um dia desse eu vi aquele irmão pregando, exortando a igreja. Por quê? Porque a igreja não teve cautela de, através do ensino, aperfeiçoar estes irmãos para o desempenho do seu serviço. Por isso, irmãos, diante desse primeiro propósito aí, a igreja não deve se empolgar. Às vezes as pessoas chegam assim, pastor, bota fulano, né? E às vezes as pessoas chegam até com uma intenção boa, com o intuito de segurar aquela pessoa na igreja. Olha, pastor, coloca fulano de tal lá, porque ele estando naquele departamento, tipo assim, mais como um meio de segurar o indivíduo para ele não ir para o mundo, do que mesmo aperfeiçoá-lo para o trabalho do Senhor. Isso nós devemos ter cuidado, irmãos, né? E é exatamente o que Paulo diz aí, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E aí, vamos avançar para o segundo, né, que nós mencionamos, que através do ensinamento da palavra de Deus, os líderes foram designados para construir a igreja de quem? A igreja de Cristo. Está aí no versículo 12, parte B, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. É interessante, irmãos, que para construir a igreja de Cristo, qual é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É que o pastor ele não faz nada sozinho. Ele é aquele técnico que ele capacita, prepara a igreja, mas para que todos, juntamente com o pastor, façam o trabalho de Deus. Está aí no versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, isto é, o serviço de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, Deus concedeu à igreja pastores, evangelistas, para capacitar, mas não é que o pastor vai fazer tudo sozinho, né? Eles estão envolvidos aqui, eles são capacitados, treinados para então fazer o trabalho de Deus. E eu me lembro até do pastor Frederico, que ele dizia assim, ele nos exortava assim, olha, vocês já se formaram, ou seja, durante 4 anos ele nos aperfeiçoou, Frederico. E eu me lembro isso com muita clareza, irmãos, como se fosse hoje, quando eu saí do CT Bafé, faltava
já estava já no último ano para eu me formar e o seminário acabou de uma hora para outra. E eu tive que, então, terminar meus estudos no seminário Hebron. E o Frederico eu contei toda a minha situação para o Herbert e tudo, né, o pastor Herbert. E o Herbert, meu irmão, eu vou conversar com o pastor Frederico né, vou explicar a sua situação, que você já estava no último ano e tudo. Aí o pastor Herbert foi, então, contar para o Frederico, aí veio a resposta de lá. O pastor Herbert disse, meu irmão, o pastor Frederico disse que você vai ter que começar de novo o seminário, do zero. Poxa, lá vai, né? E a igreja me esperando para me ordenar e tudo. E eu tive que dizer para a igreja, irmãos, espere eu terminar o seminário para poder, então, vocês pedirem a minha ordenação. E eu me lembro como se fosse hoje, na aula magna de quinta-feira, irmãos. O Frederico entrou no seminário, ele era o professor de missões e de teologia sistemática. E ele disse assim, e eu tenho certeza que aquilo lá foi para mim. Ele viu que vinha outro seminarista de outro seminário, né? E ele disse, se apresentou, eu já contei essa ilustração para vocês, ele disse assim, eu sou o pastor Frederico o diretor e professor deste seminário. E escuta aqui vocês, seminaristas, para vocês aprenderem, vocês vão ter que desaprender. E aquilo ali foi um impacto, ouvir essa palavra do pastor Frederico E quando eu terminei o meu seminário, de fato, irmãos, naquele seminário foi 4 anos sendo aperfeiçoado pelo pastor Frederico Ainda não era pastor, mas Deus usou este homem para me aperfeiçoar. E, de fato, teve muitas coisas do seminário anterior que eu tive que desaprender para poder aprender. Senão, hoje eu seria, talvez, um batista xiita, daquele bem assim que talvez, eu acho que eu não queria papo com nenhuma outra denominação mesmo, né? E eu tive que desaprender, desconstruir. O Frederico, ele acabou desconstruindo. Olha que o pastor Frederico era um pastor batista, irmãos. Um pastor batista. Mas ele me ensinou muita coisa. Durante esses 4 anos, ele me aperfeiçoou. E eu fui criando maturidade no seminário, maturidade espiritual. Eu me lembro que uma vez ele me chamou a atenção, assim, os convidados estavam chegando. Ele disse, olha, vem servir aqui, os irmãos aqui. Bora, meu irmão. Aí eu, pastor, é você mesmo, meu irmão. Você está aqui para aprender a servir. Aí lá vai eu, meu irmão, né? Com aquela vontade de dar um soco nesse velho, né? Mas depois eu fui ver que ele estava me treinando a ser humilde e aprender a servir, né? Lá vai eu pegar o copo, os convidados tudo constrangido. Eu disse, meu irmão, você quer mais e tudo? Eu com a garrafa de refrigerante Baré, né? Quer mais, meu irmão, e tudo, né? Servindo os irmãos, mas com sangue no olho, né, meu irmão? Sangue no olho. E depois, Deus foi me ensinando. É assim que você vai servir na obra? Com sangue no olho, né? Não. E aí, Deus usou este pastor, que tinha esse ofício, chamado Frederico para que eu fosse aperfeiçoado, então, chegasse uma certa maturidade, porque eu tenho certeza, irmãos, que se naquela época ainda, se eu tivesse sido ordenado muito novo, irmãos, eu ia estragar o meu ministério, como ia estragar também a igreja da qual eu fui pastor. E eu tive que realmente, muita empolgação, muita coisa do que eu pensava acerca do seminário, assim, aquilo lá, aquela fantasia, aquela realidade assim que a gente acha assim, foram sendo desconstruídas. Às vezes eu vejo irmãos assim, pastor me ensina, empolgado e tudo, meu irmão, né? Vamos devagar, né, meu? Vamos devagar que o santo é de barro, né? E é exatamente o que Paulo diz, versículo 12, parte B, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, aperfeiçoar, Deus concedeu os apóstolos, os pastores, os evangelistas, que através do ensino da palavra de Deus, os líderes foram designados não somente para capacitar, mas para construir a igreja de Cristo. Avancemos então para o terceiro propósito.
Através do ensino da palavra de Deus, os líderes foram designados para cuidar da igreja de Cristo. Dê uma olhada aí no versículo 13 e 14. Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem os erros. Irmãos, nós sabemos qual era o contexto da igreja de Éfeso. Esses irmãos, os irmãos de Éfeso, antes de eles se converterem, de Deus converter eles, quem eles eram, está lá o contexto em Atos capítulo 19. Esses irmãos, eles eram envolvidos com bruxaria, com feitiçarias. E aí Paulo, agora que eles pertencem à comunidade de Cristo, agora eles não são mais esses meninos agitados, levados por todo tipo de vento de doutrina. E é interessante isso aqui, irmãos, isso aqui se aplica à igreja e é uma verdade relevante para os nossos dias, como está aí no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A artimanha dos homens aqui, a ideia no original é justamente um jogo de dados, jogar dados. Jogar um dado e ao mesmo tempo controlar ali o resultado. E eu dei uma ilustração para os irmãos, não sei quantos de vocês já foram ali no centro, e ali nós temos aqueles jogadores ali, que chamam você para aquela competição. Olha aqui, se você está aqui o número do dado aqui, qual é esse número aqui? O número 4. Então, veja aí a posição e a aposta é R$20. E você vai convicto de que vai ganhar daqueles ali que vão induzir a pessoa ao erro. Então, eles colocam o copo ali, giram o copo, e você convicto de que o dado ainda está no número 4. Quando ele levanta o copo, já era, o número já foi modificado. E aí você perdeu todo aquele dinheiro que você apostou. É exatamente isso que Paulo diz no versículo 14, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É interessante a analogia que Paulo vai usar aqui, meninos agitados. E parece assim, irmãos, que em dado momento, parece que a igreja fica como esse menino agitado aqui. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que, através do ensino, Deus colocou os apóstolos para cuidar da igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela sofre, e tem sofrido, vários tipos de ensino errado dentro da igreja. Por exemplo, não sei se vocês se lembram naquela época, quando surgiu a questão do dente de ouro. Aí todo mundo, para aquele movimento, olha, o dente de ouro e tal, você vai orar e Deus vai se manifestar em você, você vai ter o dente de ouro, quem não se lembra daquela época pelo esse vento de doutrina que bateu na igreja brasileira, sobre a questão da teologia da prosperidade, que já parou mais um pouco, onde você dava 10 e Deus lhe abençoava com 100, você ficava empolgado com aquilo, Outro tipo de erro doutrinário que tem entrado na igreja é o culto, o misticismo, o êxtase, a pessoa fica... Lembra daqueles louvores mantra que você ficava, Louvemos, tipo, só repetindo aquela frase, e quando pensa que não, você entra em êxtase, porque é um meio que eles usam de fazer, todo tempo repetindo, quando pensa que não, você está em êxtase, e as pessoas olham, glória a Deus, eles estão cheios do Espírito Santo, e você vê que isso já está passando. Agora, a moda de hoje é a igreja com fundo preto. A igreja com fundo preto, vamos pintar a igreja aqui o fundo de preto, vamos colocar umas iluminação, vamos colocar aqueles louvor worship, E aí tal, você vai ver, daqui mais um tempo isso vai passar, irmãos. O que nós devemos aprender?
que a igreja ela não segue moda, irmãos. Ela segue o quê? As Escrituras. Então, os apóstolos foram dados à igreja e pelo intermédio do ensino dos pastores, Deus concedeu esses homens para cuidar da igreja de Cristo, corrigir e proteger a igreja de Cristo. Quarto propósito aí. Vamos lá, irmão, falar? Através tá. Aqui só me esqueci de mudar o versículo, tá, irmãos? Mas dê uma olhada no versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o quê? A cabeça, que é quem? Que é Cristo. Irmãos, os líderes, e aqui, irmãos, qual é o papel do líder aqui? Quando Paulo diz assim no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Isso aqui tanto serve para o líder como também para a igreja. Observe essas duas expressões que Paulo diz aqui, mas seguindo a verdade em amor. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, irmãos? Que a verdade e o amor caminham juntos de mãos dadas. O que o apóstolo está querendo nos dizer, irmãos? Que há pessoas que falam a verdade sem amor. Mas também há pessoas que falam com amor, mas sem o quê? A verdade. Paulo está dizendo, irmãos, Deus nos concedeu estes homens para que vocês cresçam espiritualmente, mas esse ensino, ele vem com a verdade e o amor junto também. Por que nós fazemos, irmãos? Qual é a tentação do líder e também da membresia? É de falar, primeiramente, a verdade sem amor. Ser muito ríspido, ser muito radical, ser muito grosseiro. Não, você deve falar a verdade, mas deve falar em amor. Também você não pode fazer o contrário. Só pensar em amor, falar com amor, mas não dizer o quê? A verdade. Dê uma olhada no versículo 25 de Efésios capítulo 4. Dê uma olhada. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade o quê? Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmãos, quando Paulo diz assim, mas seguindo a verdade, é claro que a verdade aqui se refere a Cristo, mas a verdade também da palavra de Deus, ela deve ser dita com amor. Ela não pode ser dita somente a verdade sem o amor, e nem o amor pode ser dito sem a verdade. Por isso que Paulo, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com quem? Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que nós aprendemos aqui, irmãos, para que a igreja cresça espiritualmente? É que no momento que você vai exortar um irmão, você não deve mentir para ele. Você deve falar a verdade. Porque se você vai exortar o irmão, lembra-se do aperfeiçoamento. Por exemplo, você vai visitar um irmão que faz tempo que ele não vem mais na igreja. E geralmente nós vamos só em amor. Nós não vamos com a verdade. Geralmente nós chegamos na casa do irmão, queremos só falar em nome do amor. E aí você é tentado a falar mentiras. E quando você fala mentira, qual é o contrário da mentira, irmãos? Qual é? A oposição, verdade. Se você não fala a verdade, você está o quê? Mentindo. E se você mente, você não fala o quê? A verdade. Então, digamos que nós vamos formar uma equipe aqui de visitação. Aí você vai visitar aquele irmão que faz tempo que não vem na igreja.
Geralmente, se for aquele irmão que, geralmente a igreja já sabe qual é o comportamento daquele irmão, que às vezes ele não é humilde para aceitar uma exortação. Geralmente, com o intuito de ganhar aquele irmão, a gente só vai em amor. A gente chega lá, ô irmão, volta para Jesus, né? Volta para Jesus, né? Queremos ver você envolvido e tudo. Dificilmente você, meu irmão, o que foi que aconteceu? Fale a verdade para ele. Responsabilize ele. Você tem que chegar para o seu irmão, irmão, vamos ser sinceros. Qual é o papel do crente na manutenção espiritual, irmãos? Qual o dever de todo crente, irmãos? Vamos lá, irmãos. Qual o dever de todo crente? Qual é? Ler a Bíblia, não é isso? Todo crente deve o quê, irmãos? Ler a Bíblia. Pergunte a ele, irmãos, faz quanto tempo que você não lê a sua Bíblia? Ele vai responder. Vamos começar a enumerar. Qual é o segundo papel do crente, irmãos? Depois de ler a Bíblia. Qual é? O mais comum. Qual é? Orar. Não é isso? Então, quem que deve exercer esse papel por ele? É o pastor ou ele mesmo? Quem é, irmãos? Ele mesmo. Irmãos, quanto tempo você está lendo a Bíblia? Responda para a gente. Quando você vai visitar um irmão que faz tempo que não vem na igreja, seja quem for, quanto tempo você não lê a sua Bíblia? Ele vai ter que ser sincero. Aí você pergunta, irmãos, faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não ora? Ele vai ter que responder. Porque é inadmissível, irmãos, um crente que não tem cuidado da sua manutenção espiritual, que ele não vai querer, porque ele vai ser exortado por intermédio do ensino da palavra de Deus, que o próximo passo que ele deve fazer é o quê? É congregar, como diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume o quê? Como é costume de alguns. Geralmente nós vamos, aí o que nós nunca comentamos geralmente isso, nós vamos sempre em amor, esquecemos de falar a verdade para o irmão. Aí nós aceitamos, o irmão vai criticar, irmão, sabe por que eu nunca mais fui para a igreja? Sabe desde aquele dia, né, que o irmão fulano de tal falou assim, olhou com o meio trombudo para o meu lado, desde aquele dia que eu nunca mais fui para a igreja. E nós aceitamos, irmãos, porque nós somos muitas das vezes covardes e mentirosos. Nós não falamos a verdade, como Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns do quê? Uns dos outros. Geralmente, irmão, poxa, irmão, faz isso não, irmão. Talvez a gente acaba tendo uma dupla, assim, personalidade. Aí, no final, a gente vai acabar falando de quem? A igreja mesmo é injusta, rapaz. Aquele pastor realmente tem que visitar mais. A gente começa, tipo assim, para agradar aquele irmão, a gente deixa de falar a verdade para ele. E quando nós não falamos a verdade, nós estamos também faltando com o quê, irmãos? Com o amor. Porque Deus disciplina a todos quanto o quê, irmãos? Ama. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que Paulo diz que a verdade e o amor caminham juntos aqui. E no versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo diz. Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo. Por quê, irmãos? Porque somos membros o quê? Uns dos outros. E dê uma olhada no versículo 9. Vamos pegar do versículo 6. Olha Paulo exortando a igreja. Ele está falando a verdade, mas com amor também. Efésios 5, 6. Dê uma olhada em Efésios 5, 6. Ninguém vos engane. Vamos, irmãos, vocês estão em Efésios capítulo 5. Vamos pegar o contexto. Dê uma olhada no versículo 3. Mas a impudicice
Ele está falando isso aqui para os irmãos. Ele está falando a verdade e com amor. Por isso que no versículo diz, no versículo 1 do capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Mas vamos lá no versículo 3. Mas a impudicice e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, pelo contrário, com ações de graças. Sabei isto, nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, versículo 7, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em todo o que, irmãos? Bondade, que mais? Justiça e o que mais? E verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices o que? Nas obras infrutíferas o que? Das trevas, antes porém o que? O que diz o texto, irmãos? Reprovai. Isso é falar a verdade, irmãos. Em amor, quando você fala a verdade, você tem que ter em mente essas duas coisas: falar a verdade em amor, exortar o irmão, dizer: irmão, né, tudo bem, nós entendemos as suas críticas, as suas queixas, mas quem tem que orar, quem que tem que ler a Bíblia, quem que tem que congregar, isso tem que vir de quem? É de você, meu irmão. Porque se você realmente for regenerado por Deus, o Espírito Santo habita em você. E qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o irmão tem o Espírito Santo dentro de você, logo o Espírito Santo convencerá que você está errado, irmão. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós gostamos de fantasiar a vida do irmão. Fantasiar. E deixamos de falar a verdade, e se deixamos de falar a verdade, não estamos agindo com amor para com aquele irmão. Alguém já disse assim, se você quer aquele seu irmão no céu, juntamente com você, não aprove o que ele faz, mas reprove e diga a verdade para ele. Porque senão você vai perder o seu amigo, e você nunca mais o verá na eternidade. Vamos para o quinto. Vamos ler, irmãos. Através do ensino da palavra de Deus, os líderes foram designados para que cada membro venha cumprir o seu dever no corpo de Cristo. Dê uma olhada no versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tem 4 situações aqui que Paulo menciona aqui acerca de que cada membro deve cumprir o seu papel no corpo de Cristo. Primeiro, o membro do corpo ele precisa estar bem ajustado. E ajustado significa estar instalados juntos, se tornar ligados entre si para formar um todo coerente. O que ele está querendo dizer aqui no versículo 16? De quem todo o corpo bem ajustado. Para que o corpo ele possa estar bem ajustado, é necessário os irmãos estarem juntos, congregarem, participarem, como diz Atos 2,44. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. Então imagine, irmãos, esse dedo aqui, ele não vai conseguir funcionar direito. Por isso que Paulo vai mencionar toda a junta, ou seja, o ligamento auxiliado por toda a junta. Então, para eu movimentar esse dedo aqui, a junta, tem aqui a junta aqui, na parte aqui da... Cadê a irmã Lidiane que entende negócio aqui?
Então, justamente para os meus dedos, membros do corpo funcionarem o quê? Perfeitamente. Mas digamos, irmãos, se esse dedo tivesse aqui e ele não tivesse próximo do dedo maior, ele não ia exercer a sua função da maneira como ele deve exercer. Imagine se esse dedo polegar estivesse aqui. Na hora de fechar a mão, olha aí, se o polegar estivesse aqui, é exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. De quem todo o corpo bem o quê? Ajustado. Esse dedão, se tiver aqui, ele vai ter que vir o quê? Para cá. O que acontece, irmãos, quando você desloca esse seu dedo? O médico vai fazer o quê? Ele vai colocar de volta no lugar. Para que a igreja, irmãos, venha cumprir o seu papel, não existe essa não, eu vou ficar aqui em casa, trabalhando daqui de casa. Não, você tem que estar o quê? Junto, para poder ficar bem o quê? Ajustado. Segundo, cada membro do corpo precisa ser consolidado, ou seja, unificado, combinando em um todo. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda o quê? De toda a junta. Então, o membro do corpo precisa estar bem ajustado, isto é, todos precisam estar juntos e misturados e unidos. Também precisa ser consolidado, ou seja, eles precisam estarem combinando, irmãos. Por exemplo, se eu jogo esse dedo polegar para cá, ele já vai sair daquilo do propósito pela qual eles devem agir. Então, os líderes, através do ensinamento, eles devem orientar a igreja, consolidar a igreja. Meu irmão, eu acho que você exerce esse seu dom melhor se você estiver aqui. É ajustar, é consolidar estes irmãos. Terceiro, um membro do corpo precisa ser auxiliado. E aqui auxiliado é um ligamento, um tecido. Como diz Paulo aí no versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o membro do corpo precisa estar bem ajustados, todos nós precisamos estar juntos e unidos, precisamos também ser consolidados, e o membro também ele precisa ser auxiliado. E eu sempre digo aqui para os amados irmãos, para os departamentos, irmãos, se vocês precisam de alguma coisa, favor nos informar para que vocês sejam auxiliados, tenham recursos, então, para poder fazer o trabalho de Deus. E terceiro, o membro do corpo precisa estar envolvido, justa, está aí no versículo aí 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Eu quero já começar a concluir, irmãos. Paulo, aqui nesse quinto ponto, aqui, através do ensino, que cada membro venha cumprir o seu dever no corpo de Cristo, ele deve estar bem ajustado, consolidado, precisa ser auxiliado, e terceiro e quarto, ele precisa estar envolvido. Cada parte, está aí no versículo 16, cada parte efetua o seu próprio crescimento, eles têm que estar cooperando. E qual o resultado dessa ação aí? De os membros estarem bem ajustados, consolidados, auxiliados e estarem envolvidos na obra de Deus. O resultado são três. Primeiro, o crescimento da igreja. Dê uma olhada no versículo 16, parte final. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio o quê? Aumento. E não é isso que nós queremos, irmãos? Que a igreja 25 de dezembro aumente a sua membresia, mas para que a igreja cresça, é necessário que estejamos o quê? Bem ajustados, irmãos. Que nós falemos a mesma língua, que nem Paulo disse à igreja de Corinto, irmãos,
falei todos a mesma coisa, na mesma disposição mental. Vocês precisam estar bem ajustados, porque se vocês estiverem divididos em pensamentos, e às vezes pensamentos secundários, vocês vão dividir a igreja, em vez de vocês estarem bem juntos, ajustados, consolidados, vocês vão estar divididos. E aí, do que adianta esse dedo estar nessa mão se ela está para cá no cotovelo? Não adianta nada. Ele não vai conseguir exercer a sua função. Então, se um membro do corpo atentar para isso, qual vai ser o resultado? Paulo diz, o crescimento. Está aí no versículo 16, lá no final. Efetua o seu próprio aumento. Às vezes a gente sempre questiona, poxa, a igreja não está crescendo, culpa de quem é? O pastor. Mas o pastor está ensinando, irmão, vamos manter a unidade, vamos se ajustar, vamos se consolidar, vamos se envolver na obra de Deus. E aí ninguém faz isso, vai crescer a igreja? Não vai. O que diz Atos capítulo 2? Lá no versículo, eu vou ler aqui para os amados irmãos, Atos 2, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo o quê, irmãos? Salvos. Mas o que a igreja fazia? Eles perseveravam na doutrina, eles estavam em comunhão, estavam participando da ceia, esses irmãos estavam juntos, e enquanto eles estavam fazendo tudo isso, a igreja estava o quê? Aumentando. Não somente para o crescimento, mas para a edificação de si mesma. Está aí no versículo 16, para o aumento e para a edificação de si mesmo. A igreja não somente vai crescer, irmãos, mas também ela vai se edificar mutuamente. Você vai se sentir feliz ao vir para a casa de Deus. Poxa, eu vou hoje para 25 de dezembro. Eu não somente vou me alimentar pela palavra de Deus, mas também eu vou ver os meus amados irmãos, vou ter comunhão com eles, eu vou conversar com eles, vou orar por eles, vou compartilhar as minhas dificuldades. Enfim, a igreja vai crescer, nós vamos nos edificar mutuamente em amor. E terceiro, maturidade, irmãos. Juntos seremos aperfeiçoados no trabalho de Deus. Enfim, eu quero concluir tirando algumas lições, aplicações, o que temos feito com o preparo que temos recebido através do ensinamento. Jogamos fora aquilo que nós aprendemos, irmãos, no culto de doutrina. Você não tira nada para a sua vida para aprender. E segunda lição e aplicação, a igreja nunca caminha sozinha, irmão, sem um pastor. Os pastores, evangelistas e mestres são dons essenciais para o funcionamento da igreja. Sem esses oficiais, a igreja não conseguirá funcionar como ela deve funcionar. Por quê? Porque Deus concedeu a essa estrutura eclesiástica por intermédio do ensino, não por intermédio do pastor, mas por intermédio do ensino da palavra de Deus, a igreja, então, vai começar a se ajustar, ser consolidada. Também aprender que você não caminha sozinho, sem o seu irmão. Não é papel só do pastor ligar para o irmão que não veio hoje. É papel de todos. Se você olhou para o seu banco, viu que ninguém está aqui, poxa, eu estou sentindo falta do irmão fulano de tal. Ligue para ele. Meu irmão, eu senti a sua falta ontem. O que foi que aconteceu? O irmão está precisando de alguma coisa? Não é só papel do líder, irmãos. O líder já está fazendo o seu papel, que é ensinar a igreja para que todos cooperem. Então ligue, meu irmão, não vi você lá. Irmão, eu vou aí com você, irmão. Se você quer estar passando, eu vou orar com você. Vamos orar. Geralmente a gente não faz isso. Quarta e última aplicação, irmãos. Lembre-se que se a igreja não caminha bem, de quem é a culpa, irmãos? De quem é a culpa? Fale com verdade hoje para si mesmo em amor. Se a igreja não caminha como deve caminhar, seja sincero consigo mesmo. Aponte o dedo não para o seu irmão, mas aponte o dedo para quem? Para você mesmo. Eu sou o culpado. Se a igreja não está caminhando bem, eu sou o culpado. Talvez eu seja o dedo neste corpo que estou exercendo a função no cotovelo. Eu preciso voltar para a minha posição de origem e exercer o meu trabalho no corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar?